Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos aqui dentro do terreiro de Umbanda Senhor Oxóssi, de propriedade da minha genitora Lúcia de Oxóssi, e viemos mostrar um pouco sobre o terreiro de Umbanda, sobre o que é a Umbanda, falar um pouco da nossa religião querida, a religião da caridade, do amor, da justiça divina, né? E esse projeto denomina-se a Umbanda Vista por Dentro. Vamos tentar explanar um pouco, né, sobre a Umbanda, seus fundamentos, sua doutrina, e desmistificar o estereótipo aplicado comumente às religiões de matrizes africanas, né, onde são erroneamente e equivocadamente dadas o nome de seita. Pessoal, eu sou Wilton Silva, artista plástico e escultor, sou produtor cultural aqui na cidade de Barbalha, Ceará. E esse projeto, a Umbanda Vista por Dentro, é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020. Vamos começar dando início, versando um pouco sobre a palavra seita. As pessoas costumam dar à Umbanda o título de seita. E se vocês forem ao Aurélio, né, você vai perceber que a palavra seita, na verdade, se deriva do latim secta, que significa seguidor, podendo se referir a uma ou mais pessoas que divergem do pensamento tradicional e acumulam seguidores no âmbito religioso, político, moral ou filosófico. Porém, pejorativamente falando, hoje em dia o termo seita se refere a qualquer corrente ideológica que discorde das religiões predominantes. No caso do Brasil, a religião cristã, católica ou evangélica. E a essas outras religiões que não são ou católica ou evangélica, é costumeiro dar-se o nome de seita, por acharem, né, que ela seria uma religião herética. Ou seja, né, que é uma heresia, ou seja, equivocada, é um erro, um pecado. E essa palavra seita, ela é equivocadamente dada à Umbanda. Na verdade, a Umbanda não é uma seita, é uma religião que tem sua base, sua doutrina no amor, na caridade, na justiça divina, né? E não cabe à Umbanda o título de seita de forma alguma. Na verdade, é uma religião com sua própria árvore ideológica, com todos os seus fundamentos, que divergem muitas vezes, né, com as outras religiões, mas que também existem similaridades que a gente vai ver ao longo desse vídeo, principalmente em relação ao sincretismo, em relação aos fundamentos, né, originais da Umbanda, que são o amor e a justiça e a caridade, né, que são basicamente todas as religiões conhecidas, elas são fundamentadas nesses preceitos, assim como a Umbanda também é. Mas o que é de fato a Umbanda? Pessoal, existem duas teorias sobre o nascimento da Umbanda, sobre o surgimento da Umbanda. A primeira diz que a religião nasceu em 1910, através do médium Zélio Fernandino, que, sob a tutela do espírito Caboclo das Sete Encruzilhadas, se propôs a fundar ali um movimento, né, que se tornaria a religião do amparo, do amor, da fraternidade, uma religião onde todos fossem iguais perante Deus, com os fundamentos no amor e na caridade, tem seu corpo doutrinado baseado na sobrevivência da alma, na comunicação dos espíritos, na reencarnação e na lei do karma. Sendo a religião da fraternidade e do amor ao próximo, acredita que todas as demais religiões têm raiz na semente da verdade e, por esse motivo, considera todas as religiões irmãs em Deus. Porém, também existe outra corrente ideológica que afirma que a Umbanda surgiu através de uma mescla das religiões africanas, né, com a religião católica, já que é assim, dentro da Umbanda a gente cultua, né, os orixás, que na verdade a gente cultua nas imagens dos santos católicos, né? Costuma-se dizer que no princípio que a Umbanda foi fundada, que a Umbanda foi trazida aqui no Brasil, através dos escravos, trouxe uma religião africana, realmente africana, que era o candomblé.
E aqui os senhores de fazenda, né, os donos de escravos, tentaram impedir que os escravos, né, adorassem os seus deuses, que no caso eram os orixás. E numa artimanha dos próprios negros, né, dos próprios escravos da época, eles conseguiram moldar a religião de forma a utilizar as imagens dos santos católicos, aqueles que tivessem similaridades com os orixás, e usassem eles, né, para que disfarçasse a adoração, o culto, na verdade, aos seus orixás, né? São esses as duas linhas de raciocínio que versam sobre, né, a origem da Umbanda, né? Mas, na verdade, o que seria a Umbanda, né? Qual é a finalidade da Umbanda? Isso é uma pergunta que normalmente, né, as pessoas se fazem, as pessoas que não conhecem a Umbanda, que atribuem à Umbanda qualquer tipo de pensamento, eu diria até delirante, né? Que dá à Umbanda um conceito de seita satânica e tudo mais, né? Mas vamos ver. O objetivo da Umbanda é o quê? Religar o homem a Deus através dos fenômenos mediúnicos, proporcionando provas da existência de um mundo espiritual e preparar o indivíduo para o serviço sagrado da mediunidade. Aí vem a pergunta: para que serve a mediunidade? Pessoal, a mediunidade, como todos sabem, seria o sexto sentido, né, do ser humano. Seria um sentido em que alguns seres humanos têm a mediunidade, né, ou seja, esse sentido mais apurado, e que através desse sentido consegue ter acesso ao plano espiritual de alguma forma, seja ouvindo, vendo, escutando, sentindo, dando comunicação, né, de um espírito através da incorporação, ou mesmo nos fenômenos físicos, né? E a mediunidade, nesse caso, ela serve para que através desses aparelhos, né, ou seja, os médios, os espíritos os quais tiveram permissão da divindade venham a atuar através dos mesmos, né, praticando a caridade, reduzindo ou quitando o seu débito com a lei do karma. Aí o pessoal pode perguntar: e o que seria a lei do karma? Pessoal, o karma é o seguinte: há um princípio bíblico, também lógico e racional, filosófico até, de que tudo que você planta, você colhe. O próprio Cristo afirmou em determinada ocasião de que a semeadura era livre, porém a colheita era compulsória, era obrigação de colher. Isso é a lei do karma, ou seja, você tem uma ação produzida pelo indivíduo e vem a reação, que é justamente o fruto do seu plantio. Então, todos nós que vivemos aqui na Terra, a gente comete erros. E nós, do Espiritismo, como da Umbanda, né, como das religiões espiritualistas, acreditam que esta é apenas uma das diversas existências que temos aqui na Terra. Ou seja, nascemos, morremos, renascemos ainda, vivemos novamente, e assim segue um ciclo quase que infinito, até que o espírito se purifique de todas as suas más tendências, né? E assim acesse ao nível de superioridade que a divindade quer de nós. Assim como Cristo disse: sois deuses e não sabeis. É justamente isso que ele quis dizer. A purificação dos nossos espíritos irá levar-nos até os céus, ou seja, até ao mundo espiritual. É a lei do karma. Tudo que você planta, você colhe. Mas me vem a pergunta, pessoal: o que se faz quando alguém produz aqui na Terra um crime contra ele mesmo, contra a divindade, e que infelizmente ele falece antes de quitar esse débito? O resultado, ele vai para o plano espiritual com esse débito. Se Deus o perdoasse, simplesmente pelo fato dele ter morrido, não seria justo, já que as outras pessoas pagam pelos crimes que cometem aqui na Terra. E se Deus, para ser Deus, ele obrigatoriamente tem que ser justo, bondoso, né? Ele tem que ser amor ao extremo e bondade ao extremo, mas também ele tem que ser justiça ao extremo. Essas são qualidades de Deus que, se você tirá-las de Deus, ele não seria Deus, porque teria falhas.
Então você imagine como conciliar a justiça com o amor de Deus em um caso desse. O que acontece? O espírito que desencarna, ou seja, a pessoa que falece aqui nesse plano físico e parte para o plano espiritual, leva consigo esse débito. Ao chegar lá, no plano espiritual, é colocado como se ele tivesse a oportunidade, né, de reaver esse débito, que está seu débito, como o próprio Cristo dizia, que poderia ser através do amor ou através da dor. E muitos espíritos escolhem vir aqui na Terra através dos médios para prestar serviços de cura, para prestar serviços de auxílio, de aconselhamento, né? Então é justamente isso que acontece dentro da Umbanda. A Umbanda fornece, proporciona aos espíritos a oportunidade de vir para a Terra quitar seus débitos através do serviço sagrado da mediunidade. Então é para isso que serve a mediunidade e é assim que acontece, né? E é o propósito da Umbanda é esse. Isso tudo se dá através da sessão, né? Que nós chamamos de trabalhos, né? E esses trabalhos são realizados, né, como ali na liturgia, assim como todas as religiões. Tem uma liturgia, tem todo um ritual, uma ritualística, né? É daí onde entra os adereços, os apetrechos, que vocês podem até ver alguns, né? No caso, os instrumentos musicais, as próprias indumentárias dos caboclos e tudo mais, né? E para ser bem claro, e não correr o risco de me alongar demais na resposta, né, eu preciso explicar um fenômeno que ocorre comumente na Umbanda. Assim como todas as outras religiões, a Umbanda absorve características culturais dos locais onde elas são praticadas. Ou seja, a Umbanda é extremamente mista, ou mística, melhor dizendo, né, e complexa. Mas, no geral, podemos dizer que as características predominantes são o tempo onde são realizadas e os trabalhos onde dá-se, né, o nome de terreiro, que no caso seria aqui onde estamos, né, o nosso centro, ou tenda ou barracão, dá-se esse nome, né? O terreiro disposto na seguinte ordem que vocês podem observar. Aqui atrás a gente tem o peji, né? E aqui temos o atabaque, mas agora a gente vai dar um tour pelo terreiro e daí eu vou explicar a todos vocês como funciona o terreiro, né? E cada coisa qual é o seu significado. Vamos lá? Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente vai iniciar nosso tour pelo terreiro, aqui pelo peji. O peji seria o altar principal do terreiro, né? Seria o altar mor, como era conhecido, né? Seria conhecido em outras religiões, né? E aqui eu não vou focar muito nos detalhes, mas eu vou tentar ser sucinto o suficiente, né? E tentar passar o máximo de informação possível. Aqui no peji, que seria o principal altar, a gente consegue ver o seguinte: o sincretismo religioso, né, que aproxima a Umbanda do catolicismo. Vamos começar a partir de Oxalá. Por que Oxalá virou Jesus? Né? Por que se cultua Jesus, a imagem de Cristo, né, dando a ele o nome de Oxalá? Pessoal, na religião Umbanda, Oxalá seria a divindade superior, maior, a divindade que foi criadora de todas as coisas, a fonte de tudo que existe, a fonte do amor, a fonte da justiça e a fonte da caridade. Daí vocês percebem como isso se encaixa perfeitamente na imagem do Cristo. Por isso, quando os negros, né, supostamente os escravos, eles foram proibidos de cultuar o Deus Oxalá, eles colocaram a imagem de Jesus, porque é exatamente isso que significa. Mais ou menos isso que ocorreu. Por essa razão, aí a gente vê a similaridade entre os santos católicos, né, que são cultuados no peji, e os orixás, os quais representam, né? A gente vê Senhor Oxós, que no caso seria esse vermelho, né, o São Sebastião, que está com esse tecido vermelho envolvido, amarrado na árvore. Aí vocês têm uma ideia, porque o Senhor Oxós, na Umbanda, seria o orixá das matas, das florestas, né? O orixá da caça, da fartura. Aí você vê que há uma aproximação da imagem do santo, né, católico, com o orixá Oxós.
E isso ocorre com todos os outros santos, né? Assim como Nossa Senhora da Conceição, seria Oxum, né? Ou seja, a deusa dos rios, a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Aí temos os anjos, né? Lógico, que são os mensageiros, né? Temos São Jorge Guerreiro, que representa Ogum, o Deus guerreiro, o Orixá guerreiro, dentre outros, né? Temos Iemanjá, entre outros. Vocês percebem também os vários santos que são cultuados, né? Na religião Umbanda. São Jerônimo lá na frente, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, Santa Joana d'Arc e Santo Antônio. Aqui também vocês vão ver o assentamento de Herê, que é onde se coloca, né, os orixás meninos, né? São Cosme e São Damião, que são os protetores das crianças, né? Esse PG também é dedicado a um dos orixás da casa, que seria Dolores, o Herê Dolores. Vamos seguindo, você vê a indumentária, né? Nesse caso é um saiote da cigana, da pombageira. A gente vê chapéus de boiadeiro, chapéu de Zé Pilintra, espada de Ogum. São todos apetrechos que são utilizados, né? A gente vê São Jorge Guerreiro, ou seja, Ogum. A gente vê aqui Iemanjá, Ogum novamente, São Sebastião, que é Oxóssi. Aqui chegamos ao assentamento de Oxóssi, ou da Jurema, né? Onde você vê também a imagem de São Zé Pilintra, de alguns caboclos, né? E de alguns preto velhos que são dessa linha. Atrás você vê o cigano, que também pertence a essa linha da Jurema, né? Vou dar uma volta para aqui. Esse é o Mourão do seu Zé Pilintra. Ele fica fixo no centro do terreiro. E é aqui onde a ciência é posta. E aqui de São Sebastião a gente vai para São Jerônimo, o assentamento do orixá Xangô. Aqui tem São Jerônimo ali, que é o santo católico, que representa, né, o Xangô. Então vou voltar por tour. Vamos direto aqui para o atabaque. Aqui vocês vejam, né, como é que funciona. E a gente pode ver, nesse caso, os instrumentos que são utilizados na Umbanda, né? São diversos instrumentos. Na verdade, todos os instrumentos que são percussão, né? Esse instrumento de percussão é utilizado na Umbanda. E eu vou mostrar a vocês como é os toques, né? Aqui vocês percebam como é interessante a liturgia da Umbanda, né? Mais comum, é o que a gente chama de samba, aproximado, né, do ritmo do samba, e o toque mais ligeiro, mais rápido, que é para aquelas músicas um pouco mais rapidinhas, né? É mais ou menos assim. Você vê o ritmo, né, dos tambores, ele serve justamente para isso, para que haja a mediunização, né, dos médios, que seja feita com uma fluência melhor, né? Aí é assim que é feito as manifestações, através do toque, né, e das músicas, e os médios se concentram melhor, né?
para que haja manifestação. Então, pessoal, essa é a Umbanda vista por dentro. Como eu falei, né, não tem nada de satânico, como muitas pessoas acham, né, acreditam, e sim há aquela paz, o amor, né, a caridade, através da justiça divina, da piedade divina. Então, esse é o nosso projeto, para vocês verificarem todo o terreiro, como funciona, quais são os elementos que compõem o terreiro, e a gente espera que esse vídeo sirva, né, para que as pessoas conheçam mais a Umbanda, né, e que entendam como funciona, e que esse preconceito que as religiões afro, de cunho africano, né, de natureza africana, deixe de ter esse preconceito, né, com as nossas religiões, né, porque na verdade é parte da nossa cultura, como um povo, é a nossa religiosidade, né, bem como também, né, a nossa cultura. Então a gente espera que esse vídeo, né, esse projeto, ajude um pouco as pessoas a entender o que é a Umbanda, né? Então fica assim, Deus no coração, né, a paz do nosso Pai Oxalá para todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.